Queridos, nós estamos hoje terminando a nossa série de mensagens sobre as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor. Falamos sobre 6 cartas e hoje vamos falar sobre a 7ª, a carta à igreja de Laodiceia. Eu quero te contar uma história para a gente começar essa mensagem. Havia um rapaz que se interessou por uma menina, começou a namorar com essa menina. E ele ficou muito apaixonado por ela. Sabe aquela paixão? Já viveu isso? Paixão de adolescente? Paixão de juventude? Aquela paixão que hoje a gente fala no WhatsApp, né? Você falava no telefone. Aí ligava, ficava conversando. 3 horas de conversa. Aí quando você ia desligar, você falava, desliga você. Não, vai desliga você. Aí tá. Aí desligava, a pessoa ligava de novo. Pô, fiquei com saudade. Paixão. Esse rapaz ficou assim, apaixonado. Aí namoraram. E decidiram noivar. No noivado deles ali, naqueles meses pós-noivado, esse rapaz recebeu um convite. Um convite a trabalhar no exterior, outro país. Um trabalho que ele ia ficar lá permanentemente, sem data para voltar. Só que a noiva não poderia ir. E eles se viram numa situação muito complicada. Como é que vai ser? Noivado à distância, a gente não tem casamento marcado. E ele falou assim, não vou não. Não vou não, porque eu não quero ficar longe da minha noiva. Eu quero investir no meu noivado, quero casar com essa menina. Ele não foi. Estava muito apaixonado. Só pensava em adquirir uma família com essa mulher. E assim aconteceu. Eles casaram. Apaixonados. Tão apaixonados que eles eram daqueles que comemoravam, não era um ano de casamento, não, era mêsversário de casamento. Casaram no dia 10. Todo dia 10 era uma surpresa. Era uma comemoração, era uma festinha. Eles saíam, presente um para o outro. Dia 10 é o nosso dia. Apaixonados. 1 ano se passou, 2 anos se passaram, 3 anos, 4 anos de um casamento, na mesma rotina, com os mesmos traços. E aí aquele rapaz chega para a esposa dele e diz assim, eu quero o divórcio. Ela olha para ele e fala assim, brincadeira boba. Nosso casamento bom, todo dia 10 é o nosso dia, a gente comemora, presentinho para lá, presentinho para cá, é um restaurante, e a gente se dá bem. Como assim você quer divórcio? Você é louco. Ele chega para ela e fala assim, já faz um tempo que todas as coisas que nós fazemos já virou rotina. Faz parte da nossa cultura, mas eu não tenho mais motivação para fazer aquilo que a gente faz. Eu tenho feito porque a gente começou a namorar e isso virou parte da nossa vida. Todo dia 10, é bom, não estou falando que é ruim, mas eu não te amo mais. Nosso casamento acabou. Em relação a essa história, eu te pergunto, quanto tempo é suficiente para acabar com uma paixão? Eu não estou falando daquela paixão irresponsável, uma paixão de momento, mas um fogo, um amor, um desejo de estar junto, uma convicção, aquilo que pulsa lá dentro da gente, assim, essa pessoa é querida por mim, eu quero estar com ela. Quanto tempo é necessário para acabar com essa paixão? Talvez dependa do tempo em que você acha que não é importante cultivar essa paixão e cultivar esse relacionamento. Regar, adubar, tratar, às vezes precisa podar, às vezes precisa jogar um remedinho também, tirar bicho, cultivar, tratar. Talvez dependa do tempo em que você acha que não é hoje o momento certo para corrigir erros que precisam ser corrigidos. E você vai deixando para amanhã.
algo que precisa ser corrigido, isso não está certo. Você falou alguma coisa, você está tendo um comportamento, seu cônjuge não está gostando, só que ele não está com coragem de ter uma conversa difícil com você. Alinhar uns pontos, né? Depende disso. Talvez dependa do tempo em que você está deixando que uma raiva vire uma amargura e contamine teu coração. Do tempo em que você não quer gastar dando um mimo, presenteando, dizendo que ama, como era feito no namoro. Depende do tempo em que você não quer investir, um tempo de qualidade, constante e intenso, com quem você disse que amava e queria viver a vida toda. Se isso acontece com um relacionamento humano, homem e mulher, isso acontece de fato. Casais que casaram bem, se dão bem, mas perderam o amor, perderam a paixão, perderam o propósito, a motivação de estarem juntos, olham um para o outro, se veem como amigos, não tem mais sentido ficarem juntos. Se isso acontece com relações humanas, isso também acontece com a relação espiritual. Isso também acontece com a sua relação com Deus. Há cristãos que vêm na igreja todo domingo, glória a Deus por isso. Como Hebreus 10, 25 fala, não deixe de congregar, estejam com a igreja, congreguem, façam parte, se envolvam. Mas há cristãos que vêm à igreja todos os domingos, ouvem palavras, oram, cantam, vêm até a frente, se ajoelham, choram até, ofertam, participam de ministérios. Mas talvez estejam assim. Faz parte de uma cultura, faz parte de ações e atividades que fazem há 20 anos, 30 anos. Faz parte de um conjunto de atitudes, de ações que já saem naturais, de forma natural. Mas não mostram mais um fervor, uma alegria, um prazer, uma paixão por estarem perto de Jesus, com Jesus, tocando em Jesus, ouvindo de Jesus, conhecendo mais Jesus. Não podem mais falar como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você se alegrou ontem, só porque você sabia que hoje era domingo? Será que você se alegrou hoje, porque você acordou e falou assim, nós vamos à igreja de noite, glória a Deus. Ou será que você veio à igreja e conseguiu vir, porque não tinha mais nada para fazer? Porque não tinha um convite mais interessante? Porque qualquer coisa que acontece você troca. Porque mostra que não tem paixão envolvida. Porque você, talvez seja igual a mim, que quando eu namorava, não importava que eu ia acordar cedo, ou que eu tinha acordado cedo e que trabalhei o dia todo, não importava que eu ia ter que pegar talvez 2 ônibus, ia ver só meia horinha, só der para 30 minutinhos, não importava, eu ia. Apaixonado, minha namorada, queria dar uns beijos, queria ver, tocar, estava apaixonado. Assim, nós começamos também nossa vida com Jesus. Nós começamos apaixonados. Jesus entrou na gente, nossa, o mundo mudou, caramba, nós somos salvos, tenho vida, que alegria. Mas talvez hoje, você esteja vivendo uma verdadeira apatia espiritual, e era isso que Laodiceia estava vivendo. A igreja de Laodiceia estava vivendo uma apatia espiritual. Eles tiveram um bom momento com Deus, tiveram intimidade com o Senhor, mas depois de um tempo, as coisas entraram numa rotina, é normal, domingo é dia de culto, tem uma célula terça-feira, a gente até ora todo dia, antes de comer, quando vai dormir, a gente reconhece que depende do Senhor. Não, Jesus é legal, Jesus é Deus. Mas talvez a paixão tenha saído do seu coração. A vontade de conhecer mais Jesus, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos que Ele é grandioso e dá mais vontade de conhecer. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê o quão bom é estar com Jesus e conhecê-lo. Ele é infinito. Você vai passar a eternidade e não vai conhecer tudo sobre Jesus.
Talvez hoje isso esteja acontecendo com você, no seu casamento, no seu trabalho, aquele emprego da tua vida. Hoje nem fala mais tanto ao seu coração. Já pensou até em mudar de ramo umas 4, 5 vezes. Talvez isso esteja acontecendo com seus filhos. Talvez isso esteja acontecendo com seus pais, com amigos. Mas talvez isso esteja acontecendo com Jesus Cristo. Você pode estar hoje vivendo uma apatia espiritual. Pessoas ao seu redor talvez estejam falando com você: ei, vamos ler Bíblia, vamos orar, vamos buscar mais, vamos buscar santidade, vamos ser mais parecido com o Senhor. Mas você não está ouvindo, porque você está apático. A apatia espiritual pegou você. Mas Deus tem uma mensagem para a gente hoje. Por isso, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3, no versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E a palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho, este aconselhamento: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, o contexto das cartas de João às 7 igrejas, ou seja, as cartas que Jesus mandou João escrever, cada carta tem um contexto específico para cada igreja. Tanto que Jesus se apresenta de forma diferente para cada igreja, porque tem a ver com a realidade daquela igreja. Ele aponta defeitos que aquela igreja específica estava vivendo. Também elogia ações que aquelas igrejas, de forma específica, estavam vivendo e sendo elogiadas por isso. Mas os estudiosos, os teólogos, quando começaram a estudar mais profundamente as 7 cartas, não individualmente, mas entendendo todo o contexto, o conjunto das obras, eles começaram a perceber uma coisa muito interessante. Algo que só poderia ser feito por uma mente atemporal, ou seja, alguém fora do tempo, alguém que não precisa prever o tempo, mas ele sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos, porque ele está fora, ele vê tudo. Para ele, 1000 anos, 10.000, 100.000 anos, é ali, ele já viu. E essa pessoa é Deus, só Deus pode fazer isso, porque foi Deus que criou o tempo, foi Deus que criou a matéria, foi Deus que criou o espaço, e ele vê tudo. E quando a gente vai estudar as 7 cartas, esses teólogos viram o seguinte, que cada carta indica uma fase da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja do fim da era apostólica, a igreja primitiva. Os apóstolos começaram a igreja, igrejas foram plantadas e eles morreram. E aquela igreja, então, aquela primeira fase da igreja é a igreja da era apostólica. É Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja que Jesus fala assim, poxa, vocês estão direitinho, seguindo a doutrina, mas vocês perderam o primeiro amor. Vão voltar.
Depois vem a igreja de Esmirna, que é a igreja que sofreu perseguição. Logo após os primeiros anos da igreja, a igreja sofreu severa perseguição. Depois temos a igreja de Pérgamo, é a igreja acomodada no mundo antes da Idade Média. Tiatira é a igreja da idolatria durante a Idade Média. A igreja de Sardes é a igreja que Jesus fala, vocês estão mortos, pensam que estão vivos, mas estão mortos. É a igreja que tem um remanescente, e esse remanescente é marcado pela reforma protestante. Vocês estão mortos, mas tem alguns aí entre vocês que estão vivos e vão realizar uma reforma. Aí vem a igreja de Filadélfia, é a igreja que viveu o avivamento que aconteceu nos séculos 18 e 19. E a igreja, a última, é a Laodiceia, igreja dos últimos tempos, que vai receber a volta de Jesus. Se esse estudo aqui está correto, nós então estamos nesse tempo, no tempo de Laodiceia, no tempo em que Jesus voltará. E essa igreja é a igreja em um estado de apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia é quando a pessoa que creu em Jesus, ela começa a achar o seguinte, não, pecado também não é tão ruim assim não. Nem tudo aí que dizem é pecado. É quando a pessoa, dentro da igreja, começa a pecar e não doer mais. O pecado, caí de novo. É mais uma queda aqui, mas Deus entende. Ou até a pessoa começa a regularizar o pecado. Não, pastor, mas isso aí não é pecado não. É um novo tempo, pastor. O mundo mudou. Não dá mais para ficar no passado. Nós estamos num tempo diferente. Isso é apostasia. Porque o que era pecado há 1000 anos atrás, vai ser pecado daqui a 10 mil anos. Vai continuar sendo pecado. Pecado é pecado, não tem negociação. O mundo pode mudar, a cultura, pecado vai continuar sendo pecado. É quando dizemos que alguns preceitos bíblicos são pura religiosidade. Quando dizemos que a igreja precisa ser igual ao mundo, ou o mundo está entrando na igreja. Apostasia. E sem sombra de dúvidas, nós vivemos um tempo assim. Quantas igrejas, quantos cristãos vêm às igrejas, vêm aos cultos, mas quando se olha para a vida deles, você não vê a diferença de quem tem Cristo e quem não tem Cristo. Fazem as mesmas coisas, têm o mesmo palavreado, têm os mesmos desejos e consomem esses desejos. Consumam, esses desejos. Não tem diferença nenhuma. Esse é um tempo que nós estamos vivendo. Laodiceia era uma cidade com características muito interessantes. Por exemplo, ela era abastecida por 2 fontes de águas. Uma vinha da cidade de Hierápolis, que era uma cidade que tinha águas quentes, águas termais. E a segunda fonte que abastecia a cidade de Laodiceia era Colossos, uma cidade que era o contrário, tinha águas geladas, frias, fresquinhas. E 2 aquedutos chegavam em Laodiceia e desaguavam aquelas águas. E essas águas se misturavam. O que acontecia? O encontro de uma água fresquinha, geladinha, com uma água quente. E ficava então a água como resultado morna. Não sei se você já teve o privilégio ou oportunidade de tomar uma água morna. Faça essa experiência, chegue em casa, para você entender o que o texto vai dizer. Você toma uma água morna, pelo menos aconteceu comigo, dá vontade de vomitar. Você tem uma ânsia, assim, tem um esquisito. Água morna, muito ruim. Ou você bebe uma bebida quente, ou gelada, fria, mas morna, água morna é muito ruim. E essa cidade sabia o que era isso, porque eles tinham essa água assim, morna, como efeito natural do encontro de uma água gelada de Colossos, água quente de Hierápolis, a água ficava morna. Por isso Jesus diz para eles, ei, vocês estão mornos. Porque eles sabiam o que era isso. Eles sabiam, era uma verdade para eles. E Jesus disse, porque vocês estão mornos, eu estou com vontade de vomitar vocês. De mandar vocês embora, porque vocês me dão ânsia de vômito. A pessoa fria,
Jesus chega a falar assim, pô, por que vocês não são frios, poxa? Frio ou quente? Porque a pessoa fria, a gente sabe, ela é fria mesmo, não crê em Jesus, não quer nada com a igreja, sabe, no mundo do pecado, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos orar, vamos abraçar, vamos trazer para o nosso lado, é fria. Ela se posicionou. A pessoa quente, fervorosa, está com Deus, quer dizer não ao pecado, santidade, ama Jesus, se posicionou. Agora, alguém que não se posiciona é horrível. É alguém que trai os dois lados. Quem não se posiciona trai os dois lados, porque está aqui com o lado A, não sei o quê, tal. Aí está com o lado B, não é também, então, você traiu os dois lados. Você não se posicionou. É alguém desprezível, segundo o que Jesus está falando, com vontade de vomitar, de expulsar da presença. Assim era a igreja, ou os membros da igreja de Laodiceia. A cidade também, Laodiceia, era muito rica. A cidade tinha minas de ouro. Então ali havia um garimpo forte e o ouro passeava na cidade. Cidade rica. Tinha um templo também grande, a um Deus lá no centro da cidade. Muito suntuoso esse templo. E no centro da cidade também havia um mercado com roupas finas, roupas bonitas. E Laodiceia era um lugar famoso por isso também. Pessoas das cidades vizinhas iam a Laodiceia para comprar roupa. Então você sabe que lugares que vendem roupas boas, né, são caros. E pessoas que querem roupas de boa qualidade vão lá, vão comprar. Sei que pode, vou lá comprar uma roupa boa. Isso aconteceu com Laodiceia. Então os vendedores lucravam muito. E aquela cidade também era conhecida pela sua indústria farmacêutica. Eles desenvolveram um pó, chamado pó da Frígia. Esse pó servia para tratar doenças de ouvido, mas principalmente dos olhos. Era o colírio da época. Eles usavam para tratar os olhos, para enxergarem melhor. Uma cidade com muitas qualidades, com muitas coisas a serem vendidas, comercializadas, então uma cidade rica. E as pessoas na igreja começaram então a enriquecer, a ganhar dinheiro, a vender, a prosperar. A empresa cresceu, uma loja, 2 lojas, e aí exportava. Essa cidade, esses membros da igreja começaram a ter um avanço, um crescimento financeiro muito grande. Só que à medida que eles cresceram financeiramente, eles decaíram espiritualmente. E Jesus diz que eles, ou diz para eles, né, chega para eles e fala assim, olha, vocês são como cristãos ateus. Dizem que são cristãos, são professos, mas agem como ateus práticos. Como é que é isso, pastor? Ora, claro, uma pessoa que diz que é cristã, vem à igreja, que crê em Deus, que diz que ora e tudo, mas quando você vai ver a vida dela na intimidade, nas decisões do dia a dia, não consulta Deus para namorar alguém, não consulta Deus para arrumar um emprego, para se decidir se entra pela porta ou não, não consulta Deus para fazer um negócio, não consulta Deus para comprar um apartamento, não consulta Deus para fazer uma viagem, não consulta Deus para nada. É cristão mesmo? Ou se consulta é aquela oração, não, orei, Senhor, abençoa aí a compra, abençoa aí o relacionamento, abençoa a empresa, o negócio, mas você perguntou para Deus antes se Deus queria isso tudo? Está disponível a chegar a Deus, eu estou com vontade de fazer isso aqui, é do Senhor? Se não é do Senhor, eu não paro de fazer. Há pessoas que estão muito enganadas, achando que estão orando corretamente, mas estão apresentando para Deus os seus desejos e pedindo como se fosse um gênio da lâmpada, faz para mim. Não estão entendendo que Deus ele é soberano, e a vontade dele é melhor, é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa parar de perder tempo. Ao invés de eu entregar para Deus aquilo que eu quero, eu falo, Deus, o que o Senhor quer para mim? Que é o melhor. Deus pode estar de lado nas nossas vidas. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. E quem é o Cristo aqui? Como ele se apresenta? Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Jesus estava falando o seguinte, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu estava no princípio, eu
vi o amor de Deus por vocês, eu morri por vocês, e eu estou vendo tudo na vida de vocês, eu estou diante do Pai, eu e o Pai somos um, então você pode confiar em mim que eu sou fiel e sou verdadeiro. E ele ainda diz o quê? Que ele é o amém. O que é amém? Assim seja. Jesus está falando, eu que sou fiel, que sou verdadeiro, também sou aquele que determina as coisas na sua vida. Sou eu que sou capaz de falar assim, assim seja. Você fala, Senhor, abre a porta de emprego, e ele, assim seja. Que a porta seja aberta. Não, vai fechar. Não vai abrir. Senhor, é cura? Sim, é cura. Não, não é cura. É mudança, muda, não muda. É Deus que determina. Ele é o amém. Ou seja, se a gente não entender que uma vida subjugada à vontade de Deus é o melhor para a gente, nós estamos ignorando aquilo que o Todo-Poderoso diz para a gente, que Ele tem a capacidade de determinar aquilo que é bom, perfeito e agradável para a gente, que é a sua vontade. E hoje, eu quero compartilhar com você algumas verdades, para que eu e você não sejamos apáticos espirituais, não vivamos a apatia espiritual, para que eu e você aprendamos com Laodiceia e entendamos que Deus quer uma intimidade intensa com a gente. Em primeiro lugar, primeira coisa que eu quero compartilhar aqui sobre apatia, você precisa guardar essa frase no seu coração. Você precisa guardar essa frase na sua mente. Essa frase precisa latejar na sua mente todos os dias. A apatia causa náuseas em Deus. Você pode estar vivendo algo pontual, algo esporádico com Deus. Mas Deus não se satisfaz disso. Deus não se contenta com o seu pouco ou o que resta da sua vida. Deus não se contenta com um pouquinho de tempo que você entrega com vir à igreja, ou semana toda você não liga para Ele, você vem na igreja domingo e acha que está tudo bem. Deus não se contenta. Isso é religiosidade, e religiosidade sem essência não vale de nada. Deus não se contenta com migalhas que você oferece a Ele. Deus quer você por inteiro. Deus quer o todo. Deus quer o seu coração, sua mente, seu amor com todo entendimento, com toda força. Sua mornidão causa náuseas em Deus, causa indignação. Versículo 15 diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Deus deixa claro, eu morri por vocês, paguei um preço por vocês, amo vocês, tenho um plano para vocês, quero abençoar vocês, e vocês não querem ter um relacionamento comigo? Não querem ter intimidade comigo? Só pode estar malucos. Eu imagino Deus assim, rapaz, eu não preciso desse povo. Eu poderia estalar os dedos e fazer tudo de novo. Mas eu amo esse povo, eu quero estar com eles. Eles precisam de mim, são limitados, vivem dando cabeçada, burrada na vida, mas não querem buscar intimidade comigo. Não querem obedecer, não querem me ouvir. Diz uma história de um jovem casado, chegou na igreja. Esse jovem chega na igreja, bem humilde, carrinhozinho simples, morava num apartamento pequenininho, mas um apartamento decente, uma vida humilde. Trabalhava muito, servia na igreja, temente ao Senhor, engajado, envolvido. E ele falou assim, Senhor, me ajuda a passar num concurso público, porque eu quero mudar minha vida. E ele acabou estudando muito, e existe uma lei da semeadura, né? Se você semeia, você colhe. Ele estudou muito, conseguiu passar nesse concurso. Um concurso grande, federal, ele passou a ganhar 10, 15 vezes mais aquilo que ele ganhava. A vida dele mudou. Esse rapaz começou a ter um carro diferente. Começou a morar num lugar diferente, vestir roupas diferentes, ia a restaurantes mais caros. Ele começou a frequentar festas que não frequentava antes. Ele começou a conversar e conhecer pessoas que não conhecia antes, porque o seu nível social e cultural não permitia. Só que aquele rapaz se deslumbrou. Ele começou a experimentar prazeres caros. Ele começou a deixar
de ir na igreja. Não lia mais a Bíblia. Começou a negociar alguns valores. E no final da história, aquele rapaz acabou com o seu casamento. Saiu da igreja, acabou com o seu casamento, perdeu sua família. E ele amargou uma consequência muito séria. Porque ele ganhou dinheiro? Não. Porque ele talvez começou a viver uma vida achando que estava tudo bem, mas aos poucos estava se afastando do Senhor, porque prazeres desse mundo começaram a seduzi-lo e ele se perdeu. Ele começou a entender, não, isso aqui é muito bom, quero mais. Ah, minha vida agora é essa. Eu sempre quis comprar isso, eu sempre quis ir nesse lugar, eu sempre quis ter essas amizades. E ele começou a preferir aquilo que ele sempre sonhara, em detrimento daquilo que ele não poderia perder. Deus não está satisfeito com nossa condição de mornidão. Ele quer que tenhamos uma paixão intensa por Ele. Sabe por quê? Porque quando temos paixão intensa por alguma coisa, nós não abrimos mão disso por qualquer outra coisa que ofereçam para a gente. Se você não é apaixonado pelo Senhor, o mundo te seduz muito facilmente. Basta alguma coisa que brilhe, chegar perto da sua vida, você logo vai. Opa, está brilhando, é bom. Eu quero, eu sempre sonhei. Basta alguma coisa que você entende que seja necessário para a sua vida, que você larga coisas que você não tem mais paixão. Deus quer que você se lembre dessa frase: sua mornidão causa náuseas em Deus. Segunda informação que eu quero compartilhar com você é: existem 3 coisas que roubam sua paixão por Deus. Primeira, uma percepção equivocada da riqueza. Versículo 7 diz assim, Jesus fala para eles: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A Bíblia deixa claro que quem disse que estava rico, ou quem caracterizou a condição de riqueza ou de rico, foi ele mesmo, foi a igreja. Deus fala assim, ó, você que está dizendo que você está rico, porque você adquiriu riquezas, porque você tem muito dinheiro, porque você prosperou financeiramente. Só que ele continua assim, ó, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eles começaram a prosperar, ganhar muito dinheiro, mas continuavam indo na igreja. E começaram a ganhar muito dinheiro, indo na igreja. Não ganharam dinheiro de forma ilícita, não estavam roubando, nada disso. Estavam trabalhando, ganhando dinheiro, indo na igreja. E eles começaram a dizer o seguinte: nós estamos ricos. Por quê? Porque nós temos muito dinheiro. Parece que aquela história que Jesus conta do louco, né, do insensato, ecoou até Laodiceia. Jesus chega assim e fala assim: olha, eu vou contar uma história de um homem que prosperou. A plantação dele foi extraordinária. Ele não teve nem como estocar no celeiro, construiu celeiros maiores, estocou, olhou para aquilo e falou assim: pronto, agora é só descansar, porque eu tenho comida, bebida, eu tenho dinheiro, eu tenho sustento para a vida toda. E aí Deus chega para ele e fala assim: louco, insensato, hoje vou pedir a sua vida, o que você tem preparado para mim? Tudo aquilo que você conquistou, adquiriu, você não vai poder usufruir, porque você vai morrer hoje. E aí, o que você tem preparado? Essa é a história de Laodiceia. Jesus falou para eles assim: vocês estão dizendo que são ricos, que vocês têm dinheiro, mas vocês são um bando de pobretões, miseráveis, porque vocês deixaram a minha presença. Conta uma história de um homem muito influente, muito rico mesmo. Pensa numa pessoa rica, mais rica ainda. Chegou para um pastor e falou assim: pastor, preciso conversar com o senhor. Preciso de um gabinete, desesperadamente. E aquele pastor falou: vamos embora, poxa, nunca me procurou, quer falar comigo, deve ter acontecido alguma coisa séria. E ele recebe aquele homem no gabinete, e aquele homem chega chorando e fala assim: pastor, minha mulher me abandonou. A minha mulher me largou para um homem 20 anos mais novo que eu. Estou desesperado. E eu, pastor, daria tudo que eu tenho, todas as minhas empresas, dinheiro, recurso, tudo, para resgatar minha mulher e minha família de volta. Esse homem entendeu que há riquezas maiores do que dinheiro. Esse homem entendeu que ele era rico,
mas ficou pobre. Por quê? Porque perdeu a família. Continuou com dinheiro, mas perdeu a família, ficou pobre. Porque algo de muito mais valor foi perdido, mas ele continuava com dinheiro. Nós precisamos aprender a caracterizar e identificar o que é de fato riqueza. Você pode ver, por exemplo, uma analogia muito simples. Qual é a moeda mais forte hoje no mundo ainda? É o dólar, né? O dólar ainda é a moeda mais forte. Mas tem a libra também, tem euro, moedas fortes. Uma moeda muito fraquinha, o peso está lá embaixo. Se eu te der 1 milhão de pesos e 1 milhão de dólares, e der 1 milhão de dólares para outra pessoa, quem tem mais dinheiro? Quem ganhou 1 milhão de dólares, correto? Porque essa moeda tem mais valor. A quantidade de dinheiro é a mesma, 1 milhão para cada um, mas o dólar vale mais. Opa, então se com moedas, com dinheiro, na atualidade, eu consigo identificar que há coisas que são mais valiosas que outras, nós precisamos entender o que Deus está dizendo para a gente. Que a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente adquire em relação a dinheiro, bens, casas, propriedades. Está, de fato, na presença do Deus Altíssimo nas nossas vidas, na intimidade com Ele, relacionamento intenso com Ele, no conhecimento dEle, como Paulo falou, considero tudo como esterco, comparado à sublimidade do conhecimento de Jesus, lá em Filipenses 3. Paulo entendeu, falou assim, quê? Pode me oferecer tudo nesse mundo, conhecer Jesus é melhor. Conhecer Jesus é mais riqueza, é mais poder. E assim Laodiceia estava vivendo, reconhecendo, ou seja, caracterizando riqueza de forma errada, uma percepção errada do que é riqueza. Uma segunda coisa que acaba com a nossa paixão, a autossuficiência. Ele diz assim, adquirir riquezas e não preciso de nada. Irmãos, no fundo, muitos de nós tem algo lá no fundo que diz assim, se eu estiver ganhando tanto por mês, a vida está resolvida. Se eu conseguir esse emprego, se eu abrir essa empresa, se a empresa prosperar, acabou. No fundo, a gente pensa isso. É até algo inconsciente ou de instinto, porque nós precisamos do dinheiro, nós precisamos pagar a conta, precisamos viver, tudo bem. Mas o que Deus está falando é o seguinte, a autossuficiência rouba da gente a paixão por Deus, porque quando você chegar lá, é arriscado você fazer igual o povo de Laodiceia. Consegui, a empresa agora está prosperando, eu passei no concurso, meu chefe me promoveu, consegui aquele valor de salário que eu sempre sonhei. E você vai falar, talvez a mesma coisa que o povo de Laodiceia, não me falta mais nada, não preciso de mais nada. Só que você se esquece que basta uma dorzinha de cabeça, você vai para uma reunião com um cliente, aí você fala uma coisa que não devia, não presta atenção, e aí o cliente não gosta, pronto, encerra um contrato com você milionário, tua empresa vai falir. Por causa de uma dorzinha de cabeça. O estresse do dia, você esquece. Rapaz, era para ligar para tal pessoa, era para pagar tal coisa, era para tomar tal atitude, não consegui fazer, pronto, perdeu alguma coisa, foi mandado embora. Uma coisinha que você faça. Você se esquece que basta uma doença para acabar com toda a riqueza que você talvez conseguiu construir. E ainda assim não achar a cura. E você vai morrer, ainda pobre, e pensando que dependia só do seu dinheiro. Infelizmente, isso é muito realidade, mas para muitas pessoas não é uma verdade. É real, acontece. Mas não é uma verdade para muitas pessoas. Nós precisamos fazer nossa parte, sim. Precisamos trabalhar, conquistar, adquirir coisas, sim. É a nossa parte. Mas em todas as coisas nós precisamos dizer, só conquistei por causa do Senhor. Eu dependo mesmo do Senhor. Isso aqui, essa porta só foi aberta por causa do Senhor. Graças ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Tudo pelo Senhor. Eu dependo dEle. E lá no versículo 17 diz assim, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Sabe o que Jesus está falando? Vocês acham que estão abafando, né? Mas vocês são miseráveis. Ele diz assim, vocês são cegos. Vocês que têm o pó da Frígia, o pó que cura, que é colírio, vocês
é melhor vocês comprarem o colírio comigo. Porque o colírio de vocês nada adianta, vocês estão cegos. Jesus está falando o seguinte, ó, vocês estão nus. Vocês que têm aquele mercado bom, que vende roupas caras, roupas boas, pois é, vocês compram roupas, vestem o corpo externamente, mas dentro estão nus, estão com uma vergonha aparente. E nós precisamos reconhecer, será que isso acontece com a gente? Será que nós estamos deixando, ou que a autossuficiência, ou que a caracterização errada de riqueza rouba a nossa paixão? Mas há uma terceira coisa aqui que rouba a paixão também, a autocomplacência. O que é isso? É dar desculpas para as coisas equivocadas que uma pessoa faz, no entanto que o fim seja bom. Não, poxa, olha como é que a gente está agora. Não, a gente está vindo à igreja, estamos direitinho, casamos e tal, né? Está tudo certo. Pastor, acabou. Mas você estava em pecado. Não, pastor, a empresa agora, ó, a empresa está toda certinha. Mas passou um bom tempo em pecado. Você é muito bom em dar desculpas. Mais difícil em reconhecer erros. E a gente só se arrepende quando a gente reconhece erros. E o que Deus quer é o nosso arrependimento. Não é que a gente apenas passe um pano e fale assim, ó, pastor, Deus, ó, não estamos fazendo mais não. Chegamos à linha de chegada, agora acabamos. Deus quer que, na verdade, nós nos arrependamos, porque Ele quer que nós nos transformemos, ou sejamos transformados em pessoas que eram apáticas para pessoas que são apaixonadas. Deus quer transformar o apático em apaixonado. Ele fala no versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Repreender, gente, o que é repreender? É convencer alguém do erro. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você fala, isso aqui está errado. Você errou. Isso é repreender. E disciplinar é convencer alguém sobre o acerto. É falar assim, deixa eu te mostrar o caminho certo, é esse. Estou te disciplinando. As duas coisas devem acontecer simultaneamente. Eu repreendo e disciplino. Aponto um erro e o caminho certo. Você está errado, não é assim que se fala não. Se fala desse jeito. Você não pode ter esse comportamento não, porque isso é errado. O comportamento tem que ser esse. E Deus fala, eu faço isso com aqueles que eu amo. Muitas das vezes eu e você passamos por momentos difíceis, complicações, desertos. Talvez foi Deus repreendendo você e disciplinando, mostrando que você estava errado e apontando o caminho correto. Nós precisamos desse processo. Por quê? Esse processo é um processo de transformação. E a transformação acontece primeiramente com o arrependimento. Ele fala assim, dou-lhes este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ele está dizendo assim, para de confiar nas tuas riquezas aí, rapaz. Se é ouro, é roupa, é colírio. Isso aí é bom momentaneamente. Mas quando a gente olha para a eternidade, só eu posso resolver o teu problema. Isso aí é bom como um anestésico, mas vai passar. Eu tenho a cura definitiva. Compra de mim. Venha a mim. Busque em mim. Ele está dizendo, deixe de confiar nos seus remédios. Confie no meu remédio que é definitivo. Depois que você se arrepende, você precisa tomar uma nova postura. Há pessoas que não têm arrependimento, elas têm remorso. Elas sabem que é errado, mas não se arrependeram, elas ficam com remorso. Aí não tomam uma nova postura. Nós somos chamados ao arrependimento. Arrependimento, mudança, nova postura. Nós precisamos nos arrepender e tomar essa nova postura. Por quê? Jesus fala no versículo 19, seja diligente. Uma pessoa diligente é aquela que não quer errar mais, é aquela que quer acertar, que se preocupa com os detalhes, quer excelência. Não, se isso aqui é o certo, eu vou fazer, se é o errado, não faço mais. Diligente, está prestando atenção, é atenciosa, é focada naquilo que vai trazer bênção para a vida dela. Você e eu precisamos ser pessoas assim, diligentes, detalhistas com as coisas de Deus. É pecado isso aqui, mas é pequenininho. Foge desse negócio, é pecado. Que basta um pecadinho para contaminar sua vida toda. E, em consequência do arrependimento e uma nova postura,
uma postura diligente, nós então temos um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento com Deus é o resultado do processo de transformação. Arrependimento, nova postura, diligência no andar, relacionamento com Deus conquistado e vivido. No versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, esse versículo aqui é muito bonito. É um versículo utilizado para evangelismo. E pode ser sim, porque Jesus de fato bate na porta do coração de todas as pessoas. Ele quer entrar, quer fazer morada, quer dar a salvação. E você precisa abrir a porta do seu coração para Jesus. Só que esse texto, esse versículo, no contexto, não é evangelístico. Ele é um versículo de arrependimento. Jesus está falando o seguinte, ele está falando para a igreja, para os crentes de Laodiceia, já eram cristãos. Ele está falando assim, eu estou batendo na porta do teu coração. Sabe por que eu estou batendo na porta do teu coração? Porque você me deixou do lado de fora. A tua apatia espiritual me deixou do lado de fora. Você quis tomar atitude com suas próprias pernas e andar com suas próprias pernas, fazer com seus próprios braços. Você tomou decisão segundo a sua mente, segundo os seus desejos e me deixou do lado de fora. Você está por conta própria. Você até vai na igreja. Você é meu. Você tem a salvação, sabe? Mas você deixou que eu ficasse do lado de fora das decisões da sua vida. E aí Jesus fala assim: estou batendo na porta. Estou com um farnelzinho aqui. Estou com a comida que tu gosta. Abre aí para a gente cear. Trouxe tudo, está quentinho. Se tu me deixar entrar, nós vamos cear. Vamos sentar à mesa. Vamos ter comunhão. Vamos celebrar. Eu imagino Jesus chegando para a gente. E a gente abre a porta do coração. Aí Jesus chega, dá um abraço na gente. Senta à mesa com a gente. Período de Natal, né? Aí ele fala: sou sua rabanadinha que você gosta. Olha aí. Sou um Chester também. Salpicão. Sei como é que é a tua ceia de Natal. Trouxe um arrozinho sem passas, né? Que eu não gosto de passa, não. Jesus sabe que você gosta. Aí Jesus bota tudo na mesa. Tá tudo aí pra gente comer. E nada faz mal. Pode comer à vontade. Aí Jesus senta à mesa contigo. Eu imagino Jesus falando assim: e aí? Vamos ver aquelas fotos antigas? Como é que os meninos cresceram, né? Isso aqui foi um dia de perrengue, hein? Você foi fiel, que bom, que legal. Essa aqui foi quando você caiu. Mas que bom que a gente está aqui juntos. Nós estamos aqui, rapaz. Aí eu vi, imaginando Jesus assim: vamos planejar nosso futuro? Como é que a gente vai fazer as coisas agora, hein? Eu imagino Jesus tendo essa expectativa com a gente, de entrar no nosso coração e dizer o seguinte: eu quero fazer parte de novo, eu quero conversar contigo, eu quero ter intimidade. Amanhã você vai para o trabalho, eu quero ir contigo para o trabalho. Amanhã você vai para a academia, eu quero estar contigo. Não pega muito pesado não, para fazer mal. Não, dá para pegar mais um pouquinho aqui, pega aí, rapaz. E te incentivando. Eu imagino Jesus andando contigo na rua e falando assim: não olha para a direita não, olha para frente, né? Vai se dar bem, vai se dar melhor. Jesus contigo no trânsito: está correndo demais. A todo tempo Ele compartilhando com você os desejos, os sonhos, te orientando, ajudando você a ser diligente. Mas isso só acontece quando a gente deixa Jesus entrar. Porque Ele quer entrar para ceiar, para ter comunhão. E isso só aconteceu porque a igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. E infelizmente, isso acontece com muitos de nós. Porque tudo que a gente sonha na vida, quando a gente era criança, né? Sonhava, é que a gente fosse independente. A gente quer ser independente. E isso não deveria ser uma verdade no relacionamento com Deus. A gente, criancinha, a gente quer ir para a escola sozinho. A gente quer fazer as coisas sozinho. A gente quer ter a independência. Isso é bom, né? Criamos filhos para terem suas vidas, independência. Mas no mundo espiritual, Deus não cria filho para ser independente. Cria para ser eternamente dependente. E por esse instinto nosso, nós acabamos falando assim: Jesus, não, já sei fazer sozinho, pode ficar aí que eu vou sozinho. Não, Jesus, deixa que eu tomo uma atitude aqui. E a gente deixa Jesus do lado de fora do nosso coração. Mas hoje Ele está falando assim: estou batendo na porta. Eu não quero vocês apáticos não,
porque eu não quero expulsar vocês da minha presença. Eu não quero olhar para vocês com ânsia de vômito, eu quero olhar para vocês com amor, com carinho, com paixão, com vontade de estar junto, porque vocês me amam, vocês são fervorosos, têm amor no coração por mim. Não sejam mornos não, abram o coração, deixem eu entrar, porque eu quero cear com vocês. E há uma promessa especial para todos os apaixonados por Deus. Versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Sabe o que Jesus está falando? Que quem decidir deixar de ser morno para ser quente, vai reinar com Jesus. Como é que é isso hoje na prática? Ora, você é quente? Você está com Jesus, fervoroso? Então Jesus vai e coloca você no trono com Ele. E Jesus fala assim, ó, nós estamos reinando juntos, vamos começar a determinar as coisas aqui, porque rei determina. Rei não pede não, rei determina, aponta, que seja feito. Rei diz o seguinte, ó, eu quero assim. Rei diz o seguinte, vai ser feito desse jeito, eu sou o amém. O assim seja. Aí você vai estar do lado de quem manda, do amém, do assim seja. Estou reinando contigo? Você vai começar a chegar na tua casa e vai falar assim, ó, agora, aqui na minha casa, nós vamos orar todo dia. Pronto, está determinado. Agora aqui na nossa casa, a alegria vai imperar. A nossa casa aqui vai ter amor, vai ter paz, esperança. Nós vamos estar unidos, nós vamos nos importar um com o outro. Por quê? Porque você reina com Jesus. Vai começar a determinar coisas boas para a tua vida. Vai chegar no trabalho e falar assim, eu vou ser a pessoa mais íntegra aqui, eu vou ser luz aqui, pronto, está determinado. Ué, e você tem o poder de determinar alguma coisa? Tem, porque você reina com Jesus. Mas olha a chave. Jesus diz o seguinte, tudo aquilo que a gente pedir no nome dEle, nós vamos receber. Ele não fala isso? A chave está no nome dEle, em Jesus, segundo a sua vontade. Tudo aquilo que você pede, que Deus quer fazer, Ele faz. Porque você está colado com o homem, colado com quem manda, colado com o rei, sentado no trono com Ele. Você está quente, você tem o pensamento ligado com Ele, você olha e fala assim, isso é de Deus. Deus, vamos fazer? Vamos fazer. A gente está reinando junto. Minha mente é a tua. Nós queremos as mesmas coisas. Jesus quer essa realidade para a gente. De reinar com Ele. De determinar com Ele. De apontar e falar assim, vamos fazer? Vamos fazer. Porque essa é a vontade de Deus. Nós precisamos assumir um compromisso hoje com o Senhor. Que sejamos quentes, fervorosos, e que você avalie sua vida hoje. Quantos graus está marcando no termômetro espiritual da tua vida? 36 graus? Está frio. 37? 37,5? Febril, né? Pastor, está 40 graus, 42, está queimando. Como o termômetro espiritual está na tua vida? Eu quero fazer uma oração com você agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo essa visão. Peça a Ele agora, Senhor, me ajuda a ver o termômetro espiritual da minha vida. Quanto é que está marcando? Ouça a voz de Deus. Talvez o Espírito Santo vai falar assim, está marcando bem. 42 graus, está bem quente. Talvez o Espírito Santo está falando para você hoje, não está marcando bem não, está 35, 34, está frio. Talvez o Espírito Santo está falando assim, você está ali num estado meio morno. Tem que mudar isso agora. Me ajuda a ficar quente, Senhor. Me ajuda a aquecer. Que a tua chama tome a minha vida. Seja sincero com o Senhor e fale, Senhor, eu não sei se eu estou frio, morno, mas o que eu sei é que quente eu não estou, porque quando eu acordo de manhã, eu passo o dia todo, a verdade é que eu não lembro do Senhor, eu não tenho vontade de ler Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não te consulto para nada, e eu entendi que isso não pode acontecer. Me ajuda a mudar essa realidade, eu quero estar quente, fervoroso, apaixonado pelo Senhor, eu quero ansiar mesmo pela tua presença, eu quero ficar colado com a Bíblia, e quero
praticar a Bíblia. Vamos orar? Pai amado, quero te pedir perdão por erros, por friezas, por mornidão. Perdão, Senhor, falta de posicionamentos. Perdão por falta de busca pelo Senhor, porque nós falamos muitas coisas para o Senhor, mas talvez na prática não vivemos de acordo com o que falamos. E o Senhor sabe que não é fácil, é difícil, a caminhada cristã não é fácil, mas com o Senhor tudo é possível. Pai, nós pedimos que a Igreja Batista Atitude da Zona Sul seja uma igreja quente. Deus, aqueça este lugar, e não só o lugar de estrutura, mas o templo que somos nós. Cada templo dessa igreja seja aquecido pela tua chama. Senhor, que um movimento sobrenatural aconteça, de aquecimento pelo fogo do teu Espírito Santo. Que despertemos, ó Deus, para o arrependimento, para a mudança de postura, da diligência no andar e para a intimidade no relacionamento contigo. Deus, nós queremos reinar com o Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, sermos um com o Senhor. Nos ajuda, Pai, que queremos viver uma paixão com o Senhor, não uma paixão de garoto, uma paixão irresponsável, imatura, não, uma paixão fervorosa, uma paixão sólida, que toma nossas vidas, porque a tua palavra diz que nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e é sobre isso que a tua igreja tem essa marca, um amor avassalador pelo Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus, amém.